Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o podcast Desbravando a Indústria 4.0, projeto este desenvolvido pelo NEAI, Núcleo de Estudos Aplicados em Indústria 4.0. Sejam bem-vindos ao podcast Desbravando a Indústria 4.0. Sou William Klug. E eu sou Vitório Dutra. A quarta geração do agronegócio é uma realidade no Brasil. Esse termo segue o mesmo conceito da indústria 4.0, que tem como base o uso de equipamentos tecnológicos como softwares, robótica, sistemas de posicionamento global, que seria o GPS, drones e entre outros. O Agro 4.0 vem ajudando os empresários do campo a aumentar a produtividade, apesar de desafios como a escassez da conectividade e de mão de obra qualificada. Com o intuito de desbravar um pouquinho sobre a temática Agricultura 4.0, convidamos a professora Gisele. Tudo bem, professora? Tudo jóia. Prazer estar aqui com vocês. Professora Gisele possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Pelotas, é mestrada em Ciências e Tecnologias de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas. Trabalhou na iniciativa privada e retornou ao doutorado em Ciências de Tecnologias de Sementes pela Universidade Federal de Pelotas, com um doutorado com um sanduíche na Oregon State University. E em 2018, criou o Laboratório de Agrotecnologia do Centro de Engenharias da Universidade Federal de Pelotas. Então, para dar início à nossa conversa, a senhora poderia nos explicar como surgiu o termo Agricultura 4.0? Então, eu acho que antes disso, eu tenho que explicar para vocês o que é agricultura de precisão, né? Acho que não vou iniciar aí no processo de como a agricultura caminhou nesse meio do caminho, né? Mas antes, né, desse conceito de agricultura digital, agricultura 4.0, eu acho que é importante ser entendido que a agricultura de precisão, né? A agricultura convencional, ela sempre tratou áreas como homogêneas, né? Nunca considerou o gerenciamento de variabilidade espacial e temporal, né? Não só do terreno, da sua especialidade, mas também ao longo dos anos dessas lavouras e também não vamos dizer, né, a agricultura aqui, nós estamos ampliando, né, na verdade é a agropecuária, né, porque a pecuária também está nessa linha. E a agricultura de precisão, então, essa questão de ser mais preciso, mais localizado, né, e tirar proveito dessa desuniformidade, que a gente está chamando aqui de variabilidade, né, é o termo científico mais correto, né, sempre que elas forem relevantes tecnicamente. Bom, então aí a gente já tem o conceito de posicionamento, né, de georreferenciamento, né. Mas quando a gente vai para o conceito de agricultura digital, ou agricultura 4.0, que é o que vocês aqui estão nos chamando para discutir, então na agricultura de precisão a gente tinha imagens, né, em geral, de satélites ou não, gestão de dados, análise de dados, previsão de safras, né, monitoramento dessas mesmas safras, sistema de gestão, então a agricultura de precisão é muito voltado a gerenciamento, vantes e drones e sensores, maquinário. Isso é agricultura de precisão. Tá? Quando a gente vai para a agricultura 4.0 ou agricultura digital, a gente amplia, a gente pega toda essa agricultura de precisão, né, e amplia para ter muito mais coisas como Big Data, como integrações, né, entre equipamentos ou não, como mobilidade, né, como machine learning, IoT, inteligência artificial como um todo, armazenamento em nuvem, deep learning, conectividade, mesmo que a gente tenha problemas na área rural, a agricultura digital 4.0 pede isso, telemetria e robótica, né? Todos essas, vamos dizer assim,
essas ciências, né, essas técnicas, esses conteúdos, elas estão envolvidas na agricultura digital. Então, a agricultura digital, ela sai, né, de um conceito já existente e debatido no Brasil desde os anos 2000 pesadamente, que é a agricultura de precisão, né, para ir para a agricultura aí digital. Certo. Muito bem, professora. Então, continuando nossas perguntas, a senhora mencionou algumas tecnologias da indústria 4.0 e eu gostaria de saber como elas estão presentes na agricultura e no agronegócio e quais os objetivos que se tem ao implementar essas tecnologias hoje na indústria 4.0, na agricultura 4.0. Então, esse conceito, né, do 4.0 vem da indústria, né? Então, a gente na agricultura está mais acostumado com isso que eu te disse da agricultura digital, tá? Então, o objetivo propriamente dito, né, é a gente ganhar em eficiência, em qualidade, redução de custo, né? A agricultura de precisão já trazia isso, né? Você manejar a área de uma maneira adequada e com isso até garantir sustentabilidade ambiental, né? No momento em que a gente tem, né, no momento atual, né, uma suba de custos muito alta, né? Com os insumos agrícolas, dos preços nas alturas como estão, principalmente por causa da guerra da Ucrânia, né? Mais do que nunca, essa agricultura precisa ter precisão suficiente para aplicar realmente aonde precisa e o que precisa no local preciso, né? Então, a ideia de implementar a agricultura digital é mais do que isso, né? A agricultura digital vem no sentido de, só para vocês terem uma ideia, né? Uma colhedora hoje em dia, num dia de colheita simples, né? Ela colhe mais de 1 terabyte de dados. Então, essa informação, ela precisa ser processada e analisada, né? Então, para isso, cada vez mais os maquinários agrícolas estão nesse sentido, e a gente tem que lembrar mais do que isso, né? Nós temos poucas pessoas no campo, né? O campo foi esvaziado por inúmeros motivos, né? Isso desde os anos 60. E com isso nós precisamos ser cada vez mais eficientes. Então as máquinas os equipamentos estão cada vez mais sendo projetados para ter o sensoramento, não só remoto no sentido de geotecnia, né? Mas o sensoramento no sentido de controle e automação, né? De monitoramento pesado para que essa agricultura consiga ser o mais eficiente possível, já que nós não temos pessoas suficientes para fazer esse trabalho no campo. Então, por óbvio, né, que numa indústria 4.0, ao qual vocês estão mais acostumados aqui na engenharia de produção, né, a gente ter controle de gestão de qualidade, a gente ter robôs, né, mãos mecânicas no processo, a gente ter todo um sistema de IoT ou de informação, tudo isso já existe, né, em equipamentos que são aí do dia a dia, né, da agricultura e da pecuária, como, por exemplo, colhedoras, como semeadoras. Mas eu dou exemplo para vocês que na pecuária, né, que aqui no sul do Rio Grande do Sul temos um negócio muito forte, que é a pecuária. A pecuária também tem, né, essa agricultura 4.0, ou pede por essa agricultura, essa pecuária 4.0, ou melhor, né, uma zootecnia 4.0, na hora em que a gente tem que fazer essa relação, por exemplo, de carcaça ser o mais eficiente possível, né, até para uma questão de sustentabilidade ambiental, já que nós estamos com esses animais em pleno pampa, né, em pleno campo nativo, o que nos dá uma vantagem tecnológica no sentido de ter um produto com um nicho diferenciado, mas mesmo assim a gente tem que ter um controle, né, deste animal de uma forma que essa relação, né, peso-carcaça seja o mais eficiente possível e trazendo o conforto ambiental do que o animal precisa, né?
Então, qualquer animal, né, aqui, então, relacionado à pecuária, zootecnia de precisão, ele pode ser toda a eficiência energética, né, tanto de gasto energético para transformar, então, né, essa massa, né, o alimento em carcaça, tudo isso pode ser monitorado, desde balanças de controle automáticas até, por exemplo, QR Codes ou RFIDs, né, sistemas, por exemplo, onde identificam o animal, ver se o animal está cansado, não está cansado, né, se ele se alimentou direito. Então, a agricultura digital, né, a agropecuária digital, ou aqui o conceito de agropecuária 4.0, ela tem o mesmo sentido do que a indústria, só o métier aí, né, ou aonde vai ser aplicado é um pouco diferente e geralmente está a campo aberto. Certo, muito bem, professora. Passando para a próxima pergunta, a gente queria saber quais são os impactos da tecnologia da indústria 4.0 no agronegócio. Bom, vamos lá, né? O impacto do conceito de digital no agronegócio, ele é um impacto positivo, como também acredito que na indústria, né? Vamos ter uma ideia, né? Eu acho que essa ideia de ter dados contínuos, né? Não dados discretos, já que estamos aqui no meio de engenheiros, né? Eu acho que é bastante interessante, porque em dados contínuos, a gente consegue analisar, né? Esses modelagens matemáticas mais eficientes, né? Do que em dados discretos. Tá? Então, a agricultura digital, ela está trazendo também um suporte. Durante um tempo, né, o produtor não via sentido nisso, porque ele não enxergava, de certa maneira, que pequenas propriedades fossem, né, nesse exemplo específico, fossem se aproveitar desse tipo de coisa, porque não teria escala suficiente, né, para esse tipo de coisa. O que hoje em dia isso tem caído por terra, porque justamente o pequeno produtor é que tem menos mão de obra e que precisa, então, desse monitoramento, sensoramento remoto, né? Então, a agricultura digital, né, ou a agricultura aqui 4.0, ela vem trazer benefícios bastante interessantes. Por óbvio, né, que vocês aí, né, nós que estamos na academia, temos que ter, então, isso em nossos conteúdos programáticos, né? E o interessante, bastante isso, que houve uma grande discussão no Ministério de Ciência e Tecnologia, na verdade isso veio de uma consultoria aí, que teríamos que ter no mercado um agrônomo digital, o que é uma incoerência do mercado, né? Porque no sistema, né, da engenharia, a gente tem a engenharia agrícola, que é esse engenheiro formado para o agronegócio e que, no entanto, essa formação de engenharia e aí com dados e aí com toda a questão, né, dessa informatização no sentido mais simples da palavra, né, da digitalização como todo, tem que estar nos conteúdos programáticos das engenharias, que de certa forma estão, mas eu acho que tem que ter um valor agregado ou mais pesadamente, né, porque se a gente pensa agora no nosso formando daqui 5 anos, né? Depois da pandemia, a digitalização na agricultura teve um aumento aí, um incremento geométrico, né? Então, essa formação, né, tem que ter um conteúdo programático muito forte de física e matemática, né? Principalmente aí, nesse caso, ciências de dados, matemática, mas de física e matemática, porque a gente vai ter que ter sensores, a gente vai ter que ter conectividade, tudo isso é engenharia, né?
tudo isso é absolutamente engenharia. Então, a agricultura, o agrônomo, ele está voltado para a área biológica e química, né? E aí o engenheiro, né? E aí, nesse caso, o engenheiro agrícola é que está formado para essas questões de física e matemática, né? E até né, essa implementação da ciência de dados, aonde então a agricultura 4.0 entra mais pesadamente, é uma questão da formação que precisa ser vista em todos os currículos. Mas é extremamente positivo. Certo. Próxima pergunta, então, mudando um pouco de assunto, de que maneira a agricultura 4.0 influencia na gestão agrícola? Eu acho que totalmente, né? Na verdade, a agricultura de precisão já veio para mudar a gestão, né? Então, era uma ferramenta, a agricultura de precisão veio como uma ferramenta de gestão das propriedades como um todo, que é totalmente diferente do que se vê na agricultura convencional, né? Se vocês entenderem que um talhão, né, que é uma divisão da propriedade, tem aí 300 hectares e a gente tratar 300 hectares da mesma forma, sabendo que geologicamente o solo é diferente, né, pedologicamente o solo é diferente, né, a formação daquela rocha, provavelmente nesses 300 hectares também teve uma formação diferenciada e que com isso, né, toda planta que tiver aí vai ter uma adaptação diferenciada e a gente pode aí incrementar como microclimas nesses 300 hectares. Não dá para tratar 300 hectares da mesma forma, né? Então, a agricultura de precisão já tinha trazido esse modelo de gestão diferenciado, que a gente tem que georreferenciar, que a gente tem que tratar aí o máximo possível um metro quadrado diferenciado. Né, ou no mínimo 1 hectare diferenciado, né, nessas áreas que são diferenciadas. Mas pense vocês aí, né, se a gente entrar na área de fruticultura, né, cada planta é uma planta. Então, né, cada pé de pêssego, né, é um pé de pêssego, cada videira é uma videira, então isso tem que ser tratado diferenciado. E mesmo em áreas que a gente acha que é extremamente homogêneas, como, por exemplo, o cultivo de arroz irrigado, por todo o sistema tecnológico que está envolvido nele, é um equívoco. É um equívoco, né? 300 hectares tem muita diferença. Então, essa variabilidade espacial temporal veio trazer gestão do negócio totalmente distinto. Quando a gente vem para a agricultura 4.0, né, aí mais do que isso, né? Nós vamos ter gestão de maquinário diferenciado, né? A própria empresa, né, que fabricante ou montadora, melhor dizendo, por exemplo, de um trator, vai ser informado por esse trator, ou já está sendo informado por esse trator, né, que já cumpriu X horas e com isso precisa ter uma troca de óleo. Então, não mais se precisa a fazenda ter um controle e avisar a concessionária que precisa daquele óleo e com isso, 300 quilômetros depois, ou 600 quilômetros, vem alguém, 600 quilômetros, compra o óleo, 600 quilômetros, volta óleo. Não, né? A própria concessionária vai poder atender, né? Fazer uma gestão de pós-vendas mais eficiente, né? Até porque, né, a gestão agrícola ela não é cronometrada, ela é cronometrada, ou a gestão do tempo é totalmente diferente, né, de uma gestão industrial, né, e isso só quem está na agricultura consegue compreender. Então, com isso, né, esse just in time vai facilitar muito as gestões, né? Quem tem uma frota muito grande vai poder gerir essa frota com muito mais facilidade. E mesmo o produtor pequeno que tenha um único trator, né, ele não vai ficar com esse equipamento, porque ele não tem backup, né? Então ele não tem como trocar, afinal é um equipamento de 500 mil reais, né? Então ele vai poder fazer a gestão desse equipamento muito melhor, né? Nesse exemplo específico. E a gente pode fazer gestão, com certeza absoluta, teremos redução de insumos,
né, porque teremos a aplicação do insumo na hora correta, no momento correto, né, e com isso teremos sustentabilidade do negócio e mais, né, sustentabilidade ambiental, porque não teremos aí deriva de material excedente para nenhum local, não teremos excesso, por exemplo, de algum fertilizante indo para algum manancial de água, porque isso não vai existir. Né? Além da economicidade, toda a gestão econômica desse processo, né, a gente com certeza vai ganhar numa gestão de negócio eficiente, com relação aí, né, de custos muito mais ajustadas e com isso também de precificação, e mais do que isso, né, nós vamos realmente provar para todo mundo que no Brasil, né, a gente faz agricultura sustentável, como já fazemos. Certo. E professora, sabe-se que com o período da pandemia do coronavírus, teve-se um avanço no desenvolvimento das tecnologias presentes na indústria 4.0. A senhora acha que durante esse período de pandemia teve-se um desenvolvimento das tecnologias presentes na chamada agricultura 4.0? Querido Vitório, eu não sei se a gente teve da tecnologia propriamente dita, a gente teve da adoção, tá? Eu acho que a adoção ela foi extremamente necessária, né? A gente esteve por um período, né? Bom, isso é uma coisa que tem que ficar claro aqui para o ouvinte que está aqui conosco, né? É que a agricultura, por ser um negócio de altíssimo risco, tá? O produtor ele é extremamente conservador. Então ele não troca, como vamos usar aí, já que estamos no período de Copa do Mundo, né, um termo futebolístico, ele não troca o time se o time está dando certo, né? Então, muitas vezes essas mudanças elas são mais pausadas, então primeiro vão os pioneiros e depois disso então é que a gente tem algum tipo de aumento de adesão da tecnologia. E durante a pandemia se teve, né, que aderir à tecnologia, pura e simplesmente se teve que aderir, não se houve escolha. Então aquele produtor, né, que ele não aderia ao WhatsApp, vamos dizer assim, né, ele aderiu. E o mais interessante é que ele aderiu com propriedade, né? Rapidamente e utilizando essa ferramenta de uma forma bem dinâmica. Então, acho que muito mais do que tecnologia foi a adesão. Na agricultura nós temos muita tecnologia, né? Querendo ou não, né? O país, o PIB é baseado na agricultura, na pecuária e, portanto, a gente só segura, né? Essa relação econômica do país, né? Provado pelo PIB com tecnologia. Então, eu não vejo que houve um aumento da tecnologia, eu vejo sim um aumento de adesão àqueles produtores que eram muito receosos com tecnologia. Então, isso sim. Mas, no entanto, contudo, né, Vitória, eu acho que a gente tem que ficar aí bem claro que nós temos um problema muito grande de conectividade na área rural, né? Que os engenheiros aí de telecomunicações têm que nos ajudar com isso. Obviamente, né, que o 5G veio para nos ajudar, porque, afinal de contas, né, o 5G vão ficar nas grandes capitais e, portanto, haverá uma liberação das bandas 3Gs e 4Gs para as áreas mais isoladas, do que nunca foi interessante para as concessionárias aí de telefonia, porque elas vendem dados, né? E agora, com o uso de dados sendo aumentado na área rural, né? E elas vendem dados no sentido de vender dados numa determinada aí, localidade. Então, sempre foi pensado em vender dados no sentido de população. Quanto mais pessoas, mais dados vão ser consumidos. Isso mudou, né? A gente tem maquinários no interior que consomem dados, então não necessariamente uma
relação habitantes e consumo de dados. Então, isso também talvez é uma das mudanças aí da pandemia, não necessariamente da pandemia, obviamente que a pandemia forçou aí, né, ao governo brasileiro a se resolver pelo 5G, mas o interessante também do 5G é que a gente está vendo que está sendo implantado justamente como era o planejamento, né, durante o leilão. Então, vamos ver aí as liberações para a área agrícola, e isso sim vai trazer aí uma modificação, né, em sistema de integração aí homem-máquina. Certo. Então, aproveitando que a senhora mencionou sobre o território brasileiro, eu gostaria de saber quais os desafios encontrados no nosso país para implementar a agricultura 4.0. Então, os desafios são o produtor se profissionalizar, né? Porque, na verdade, isso acontece com qualquer tecnologia, né? Quanto mais profissional for esse produtor, mais ele vai precisar de tecnologia. Então, a gente vê isso, a necessidade de profissionalização aí do produtor. Essa questão da conectividade para o 4.0, né, ou digital realmente ocorrer, nós necessitamos de conectividade. E aí, eu acho que a gente tem ações aí bastante interessantes, por exemplo, do Ministério da Agricultura nesse período aqui, recentemente. Bom, já havia, né, uma Câmara setorial, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Agricultura, que chama Câmara do Agro 4.0, que uma das câmaras discutia isso, e um dos grupos de trabalho, me desculpe, discutia isso e estava trabalhando com isso grandiosamente, até saiu vários trabalhos nessa linha, né? Mas, então, era uma Câmara multissetorial, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Agricultura. E agora o Ministério da Agricultura, com essa demanda, né, criou, então, uma Câmara própria para discutir isso, tá? Muito recentemente, isso foi dia 1º de dezembro, tá? Que é a Câmara Temática de Inovação Agrodigital do Ministério da Agricultura, né? E eu participo pessoalmente dessas duas câmaras, né? A discussão, obviamente, essa da inovação agrodigital ainda não iniciou, mas propostas aí de grupos de trabalho já se iniciaram. A gente está bastante contente com esse posicionamento do Ministério da Agricultura, né, porque é um posicionamento de Estado, né, e não de governo. Então, isso é muito importante. E todas essas ações, né, tem trazido todas as questões multissetoriais aí, né, porque, na verdade, né, qualquer área, né, ela tem que ter integração entre as mais diversas ciências, né? Então, a gente vê uma movimentação do próprio Ministério de Comunicações, a gente vê um trabalho grande do Ministério da Ciência e Tecnologia nessa área, né? Editais do FINEP trabalhando nessa área, a BDI trabalhando nisso também, né? Então, há um trabalho realmente pesado em cima do agro, e não é à toa, né? A economia do país é baseada nisso, mas um país só vai para frente quando consegue pensar, né, como política de Estado, né? Então, o que o Brasil quer para o agronegócio como todo, né, agricultura e pecuária nos próximos anos. E acho que nessa linha o agronegócio está sendo pensado aí pelos diversos governos que passaram, né, e também deixando esse legado para o governo futuro, como uma questão de Estado propriamente dita. Certo, muito bem. Então, em relação agora ao pequeno produtor rural, quais seriam as principais dificuldades encontradas por ele em relação ao Agro 4.0? Bom, vamos lá, né? Eu acho que a gente tem um problema com o pequeno produtor, que é a extensão rural, né?
a extensão rural atual, ela não está digitalizada, né? Então, a gente precisa que essas empresas de ATER, né, de assistência técnica e extensão rural, tenham mais engenheiros, né? E com isso a gente consiga trazer capacitação e treinamento para os produtores rurais. Porque se vocês forem ver aí, eu tenho vários alunos egressos e trabalhos de conclusão de curso que trabalham com tecnologias que estão em acesso aos produtores. Há várias empresas de tecnologia que disponibilizam ou que o produtor ganha softwares ou sistemas por bonificação e ele não sabe como utilizar ou não tem treinamento para utilizar. Então, o que falta, né? Então, aqui, já que nós estamos aqui na cidade de Pelotas, onde a gente tem aí o Candy Valley, né? A gente tem aí todo o sistema de inovação, Pelotas Parque Tecnológico, bom, enfim, várias incubadoras, Conectar, por exemplo, da UFPEL, já que nós estamos inclusos nisso, né? Não basta só a gente ter startups ou a inovação, né? Como eu disse para vocês, inovação no agro tem. A gente tem que fazer com que chegue lá. Como que chega num produtor que está no interior de Pedras Altas, né? Vai chegar via assistência técnica, né? É diferente de alguém comprar um celular, né, que ele pode comprar pela internet, que ele pode comprar no centro da cidade, né? Ele iria a Pedras Altas e compraria no centro da cidade esse produto ou esse serviço. E na área rural a gente não tem, não é bem assim, né? Então a gente tem essa assistência técnica. Então, cada vez mais eu enxergo que o governo tem esvaziado as assistências técnicas, né? Aí governamentais, e que a gente tem que fomentar, então, pequenas empresas ou startups para prestar serviço para esses produtores e que essas empresas que fazem software nessa linha precisam treinar, a gente precisa pegar pesado, né, na digitalização do agro, né, e está na mão do acho que já passou em todas as cadeiras, não sei se está na mão do presidente ou não atualmente, né? Uma política já foi escrita, já foi aprovada em todas as instâncias, uma política para a agricultura de precisão e digital. Né? Então, agora, o próximo governo, já que esse ainda não pôde ou não quis aprovar por inúmeros motivos, tem que aprovar essa política, né, de a agricultura de precisão digital, para que isso chegue na mão do produtor rural e que ele seja treinado com isso e com isso essa possibilidade do produtor ganhar, né, com a melhor gestão da sua propriedade. Até porque, por que eu concordo com essa política pública, tá, Vitório? Eu concordo com essa política pública porque não adianta, não vamos ter um novo êxodo rural, né? Novo, acho que é um termo, né, equivocado de dizer, né, a continuidade do êxodo rural lá dos anos 60, as pessoas indo para a cidade. Na pandemia houve o reverso, né? Muitas pessoas foram para o campo, porque o campo é muito mais agradável, é muito mais amigável do que uma cidade, né? Ficar preso num apartamento numa cidade, né? Por exemplo, nesse exemplo da pandemia, quando a gente estava aí em quarentena, né? É muito mais sufocante e mentalmente pesado do que a gente ficar preso numa propriedade rural. Então, se tivermos uma política pública para isso, com conectividade, assistência técnica, tanto privada como governamental, eu acho que isso irá mudar, porque o produtor, a gente tem, muitas vezes as pessoas da cidade, né, pensam equivocadamente do produtor, né, que são pessoas analfabetas, desorganizadas, que estão lá porque não tem escolaridade, e é muito pelo contrário.
né? Isso tem mudado drasticamente, né? O produtor rural tem se qualificado, ou é técnico, ou é agrônomo, ou é engenheiro, né? O produtor rural ele tem buscado cada vez mais isso. Por óbvio, tem alguns locais onde a cultura ainda é muito pesado, mas Centro-Oeste, Matopiba, a realidade é completamente diferente. São produtores super tecnificados no sentido mais amplo da tecnologia, né, do que o digital pode trazer, e eu acho que o pequeno produtor tem tudo para ter isso na mão, mas ele irá aceitar, mas como todo produtor rural, ele tem essa gestão de risco, né? Pense, uma empresa, uma indústria tradicional, qual é o risco dela, né? Olha o risco da indústria no campo, que é a agricultura. Chover ou não chover, ter uma catástrofe, né? Enfim, há situações que a gente não tem controle na agricultura, então o risco associado é muito grande, e com isso ele só vai assumir riscos, né? Ou experimentar novas coisas se ele ver que funciona realmente, né? Na verdade, na cidade a gente também é assim, né? A gente só vai comprar um celular novo quando alguém diz que o celular é bom, né? Você só vai investir um dinheiro grande quando alguém te diz que aquele equipamento é adequado para a tua indústria. Tu tem um benchmarking que tu pode fazer, né? E na agricultura é a mesma coisa, mas na agricultura, por causa da distância, por causa do número de pessoas ser um complicador, né? Isso se faz mais lentamente, mas eu sinceramente acho que há uma tendência aí nisso de isso ser bem modificado. Certo, muito bem. Então, nós gostaríamos de saber como a senhora vê o futuro da agricultura. Bom, acho que assim, né, o futuro da agricultura está baseado, sim, nas commodities, porque não há como a gente garantir, né, segurança alimentar no mundo. A gente não pode esquecer que a gente está em superpopulação, né, o crescimento da população mundial não para, e com isso a gente tem que alimentar, né, a gente tem que ter segurança alimentar, temos que garantir que todos tenham alimento no prato, e os que já têm terão aí um caminho de buscar alimentos considerados mais saudáveis ou nutracêuticos. Bom, enfim, aí tem vários caminhos orgânicos, biodinâmicos. Bom, haverão vários caminhos nisso, né? Mas ligado à tecnologia, aí já está ocorrendo aí com a gente, né? É a rastreabilidade pesadamente, né? Então, eu acho que logo vai ser muito mais comum, né, ter um QR Code para ler e saber exatamente aquele frango que é daquele produtor, aonde é aquele produtor, como é que aquele produtor trabalha, bom, enfim, né, tu vai consumir aquele ovo sabendo lendo exatamente o que é aquele lote. Então, isso vai ser cada vez mais marcante. Acho que vai ser cada vez mais marcante ter profissionais altamente qualificados na agricultura. Então, equipamentos aí de 4 milhões de reais não vão poder ser mais operados por pessoas que não dominam isso, não só pelo valor dos equipamentos, mas sim a tecnologia que está embutida nesses equipamentos, né? Então, a gente vai ter que precisar cada vez mais calibrações. Também outra coisa que vai ocorrer aí é que a gente para operar esses equipamentos, a gente vai, vejam, talvez a gente nem opere, né? Talvez a gente nem opere esses equipamentos sejam autônomos, né? E quais são as consequências dessa autonomia, né? Ontem mesmo foi lançado no mercado um trator movido a metano. Então, se é movido a metano, nós vamos ter que ter produção de metano. Então, cada vez mais a gente vai ter que ter profissionais aí, né, produzindo biocombustíveis, ou biogás, corretamente falando, né,
ou ensinando os produtores, né? Ter assistência técnica, ensinando os produtores a fazer a sua própria produção de metano e ter uma purificação necessária para o uso do metano nos seus tratores. Então, a agricultura digital 4.0 já está aí, né? Se vai ter holograma ou não, né? Mas a gente já vê, por exemplo, digital twins, né? Gêmeos digitais, que parece uma coisa muito aí da computação ou muito do próprio dos jogos, né? Isso já está ocorrendo, né? Estudos e processos quanto a isso, para a gente ter fazendas muito mais otimizadas ou a previsão disso. Inteligência artificial, mineração de dados, isso já ocorre, né? Nas grandes propriedades ou, né? Facilmente. Então, acho que assim o agro digitalizado está muito mais próximo do que a gente pensa. O que a gente realmente precisa? Precisamos de profissionais no mercado qualificados para essa necessidade. Né, que entenda a agricultura, que entenda a demanda da agricultura, né, que entenda que a agricultura não é uma indústria, não tem absolutamente nenhuma conexão com uma indústria, né, ela pode ser uma indústria a céu aberto, mas não se comporta da maneira que é uma indústria, e com isso precisa ter particularidades e formação adequada para isso. Mas o agronegócio é a pujança do nosso país, né? É o que nós sabemos fazer bem desde 1500, 1700, querendo ou não, né? A indústria, a gente já teve um boom na indústria, já voltamos atrás, talvez, né, principalmente aqui nesses últimos anos, perdemos várias indústrias pesadas no país, né? Que nós queremos e precisamos indústria no país, o agro precisa, porque se a gente ficar na mão de indústrias externas, né, estrangeiras, nós vamos perder competitividade, isso tem que caminhar lado a lado, mas a digitalização do agro está muito mais próximo do que a gente pensa, né? E está próximo também do pequeno produtor. A única coisa realmente que eu acho que falta, que é uma deficiência nesse país monumental que somos, né? Então, as distâncias, pega, né, ter um produtor aí, alguém do agro, né, que trabalha aí no dia a dia no agro, faz 1.000 quilômetros dia facilmente, né? Isso não é algo que vai ocorrer, né, numa indústria comum. Né? Então, e muito provavelmente se, né, essa pessoa que trabalha dessa maneira na indústria vai usar avião, né? E a gente muitas vezes não, né? Nós estaremos nas estradas atendendo esse produtor, pegando estradas em condições inadequadas, né? A infraestrutura aí viária no país é muito ruim, precisamos também de engenheiros nessa linha, né? Trabalhando cada vez mais aí para estradas não pavimentadas adequadas, porque tem tecnologia para isso. Mas, no entanto, contudo, eu vejo aí como um caminho super positivo, vejo possibilidades aí imensas e é muito feliz aí estarmos nesse momento da história. Professora Gisele, foi um prazer conversar com a senhora e agora deixamos um espaço para transmitir uma mensagem para os nossos ouvintes. Então, aí, ouvintes do podcast, né, da indústria aqui 4.0, né, acho que vocês, de estarem ouvindo aqui, já são diferenciados, né, já enxergam uma demanda que é crescente aí no mercado. A agricultura realmente é um bom negócio. Se não fosse um bom negócio, não seria o PIB do país. E temos aí altas demandas aí no mercado. Então, quem aí está se formando nessa área da agricultura, parabéns, escolheu exatamente o que o mercado está pedindo. E se vocês ainda não se interessam pelo agro, né,
acho interessante terem uma formação nessa linha, porque temos muitas oportunidades, só tem que gostar de morar aí no interior. Então, também, né, se vocês me permitem, se vocês quiserem saber um pouco mais do que a gente faz, né, aí a gente tem um laboratório de agrotecnologia, né, que o William disse lá no início. Então a gente tem Instagram, a gente tem um canal no YouTube e também nós temos aí ações junto à Associação Brasileira de Engenheiros Agrícolas, então ambos estão aí no Instagram e no YouTube para vocês saberem mais. Então, do Laboratório de Agrotecnologia, @LabAgrotec, né, também no YouTube, Lab Agrotec, e para quem quiser saber mais da Associação Brasileira de Engenheiros Agrícolas, @ABAG _nacional e ABAG Nacional no YouTube. Um prazer e fico à disposição aí sempre do que for necessário. Fico muito lisonjeada pelo convite e feliz em saber que a turma da Engenharia de Produção quer saber um pouco mais sobre isso.